Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Trata-se de uma região desértica localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Nos dias atuais é território pertencente ao Iraque. Por ter sido uma região de passagem, a Mesopotâmia foi ocupada por vários povos de diferentes origens, como sumérios, acádios, babilônicos e assírios. Os sumérios foram os primeiros a se organizarem em cidades-estados e criaram a escrita cuneiforme, além de desenvolverem avanços na matemática e arquitetura. Os acádios, liderados por Sargão, formaram o primeiro império mesopotâmico, unificando a região. Depois vieram os babilônios, com destaque para o rei Hammurabi, que criou um dos primeiros códigos e leis escritos da humanidade. Já os assírios se destacaram por seu poderoso exército e conquistas territoriais, construindo um vasto império marcado pela rigidez e organização. Por volta do ano de 10.000 a.C., os primeiros seres humanos se fixaram na região da Mesopotâmia, desenvolveram a agricultura e domesticaram os primeiros animais. Assim, o ser humano deixou de ser nômade para se tornar sedentário. Essa zona tinha uma terra fecunda e se estendia até o Egito. Sua extensão, quando traçada no mapa, recordava a lua crescente, e por isso foi chamada de crescente fértil. Quanto mais comida, mais pessoas podiam se alimentar e viver melhor. Agora, os seres humanos se organizam em cidades. Por outra parte, como a população crescia, era preciso também mais espaço de cultivo, e então começaram as disputas por território. No entanto, apesar das brigas por terra, as diferentes cidades começaram a fazer trocas comerciais entre si, com os excedentes de suas colheitas. Por isso, houve a especialização de tarefas entre a população, e esta passou a ser dividida entre agricultores, guerreiros e comerciantes. Com o crescimento das cidades e das trocas comerciais, surgiu a necessidade de controlar os produtos que entravam e saíam. Assim, se inicia o sistema de escrita, primeiro com símbolos pictóricos e mais tarde com desenhos mais simples. A sociedade mesopotâmica era estratificada, com o rei no topo, seguindo por nobres, sacerdotes, funcionários do governo, comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, escravos. Essa estrutura social refletia a importância do poder político e religioso na região, com o rei sendo visto como representante dos deuses e os sacerdotes controlando as práticas religiosas. Reis e nobres detinham poder político e militar, sendo considerados representantes dos deuses. Sacerdotes tinham grande influência religiosa e também administravam terras e recursos. Funcionários do governo auxiliavam na administração do reino e na cobrança de impostos. Comerciantes e artesãos desempenhavam um papel importante na economia, produzindo e trocando bens. Camponeses formavam a maioria da população e trabalhavam na agricultura, sustentando a sociedade. Escravos realizavam trabalhos diversos, muitas vezes como prisioneiros de guerra ou pessoas em dívida. A religião na Mesopotâmia era politeísta, com um panteão vasto de deuses e deusas, cada um associado a diferentes aspectos da natureza e da vida humana. Os mesopotâmios acreditavam que esses deuses governavam o mundo e interagiam com os humanos, e a religião desempenhava um papel central em sua vida cotidiana, afetando suas práticas sociais, políticas e econômicas. Os deuses eram frequentemente representados com características humanas, incluindo aparência, emoções e interações sociais. Eles eram organizados em uma hierarquia, com alguns mais poderosos e influentes do que outros. Deuses principais: Anu, que significa céu, Enil, ar, Enki, água, e Ninhursag, terra, eram alguns dos deuses mais importantes. Cada indivíduo também tinha uma divindade pessoal, que o guiava e protegia. Zigurantes eram templos em forma de pirâmide, escalonada, onde se realizavam rituais e cerimônias religiosas. Práticas religiosas incluíam sacrifícios, orações, oferendas e festivais em honra aos deuses. Economia. A agricultura era a principal atividade econômica, com destaque para o cultivo de trigo, cevadas e outras culturas. A região beneficiou-se da fertilidade do solo entre os rios Tigre e Eufrates, mas também dependia de sistemas de irrigação para lidar com as cheias irregulares. Os mesopotâmicos desenvolveram técnicas avançadas de irrigação, como canais e diques, para controlar as águas dos rios e garantir o cultivo mesmo em épocas secas. O incidente agrícola impulsionou o desenvolvimento de comércio na região. O comércio na Mesopotâmia era inicialmente baseado na troca de mercadorias, como cevada e metais,
Com o tempo, o comércio se expandiu, com caravanas viajando para buscar matérias-primas, como madeira, cobre e estânio, além de produtos de luxo, como marfim, tecidos e perfumes. A região também se destacou no comércio marítimo, com rotas que atravessavam o Golfo Pérsico e o Mar Arábico. O uso de recebidos, escrituras e cartas de crédito facilitou o desenvolvimento do comércio. A criação de animais como carneiros, burros, boi, gansos e patos também era comum na Mesopotâmia. O artesanato atingiu um alto grau de desenvolvimento, com a produção de cerâmica, tecidos e outros produtos. A sociedade mesopotâmica era estratificada, com o rei e a elite, sacerdotes e funcionários públicos, controlando as melhores terras e a produção. A base da sociedade era composta por camponeses e escravos que trabalhavam para a elite. É chamada de berço da civilização porque foi uma das primeiras regiões do mundo a desenvolver cidades, escrita, leis e agricultura organizada. Inventaram a escrita cuneiforme. Os sumérios criaram a escrita cuneiforme usando um estilete para marcar tabuletas de argila. Foi uma das primeiras formas de escrita do mundo. O Código de Hammurabi, da Babilônia, foi um dos primeiros códigos de lei escritas. Ele usava o famoso princípio olho por olho, dente por dente. Os mesopotâmios dividiam o tempo em 60 minutos e o círculo em 360 graus. Essas ideias usamos até hoje. Eles também observavam as estrelas e os planetas. Foram uma das primeiras culturas a domesticar bois, ovelhas e cabras, além de cultivarem trigo e cevada. Na Mesopotâmia, os homens usavam saias ou túnicas de lã ou linho, e os mais ricos usavam roupas decoradas e barbas bem cuidadas. As mulheres vestiam vestidos longos e usavam muitas joias, como colares e brincos. Os tecidos eram presos com faixas, pois não existiam botões ou zíperes. Os reis usavam mantos finos, coroas e turbantes para mostrar poder.